temos a colega Márcia, Odivanda, Disselene e Educação inclusiva, os percalços na educação deficiente auditiva. Então, eu vou falar do objetivo geral. Vou falar do objetivo. Pode ir. Pode continuar, gente. Pode. Vou falar do objetivo geral. Analisar o significado da inclusão escolar para uma professora da rede regular de ensino. No dia de hoje, a inclusão escolar não é uma realidade nas escolas públicas e privadas. Boa, meu nome é Odivanda. Eu vou estar falando sobre os objetivos específicos, que são analisar os instrumentos e as práticas pedagógicas que serão utilizados na educação de alunos com deficiência auditiva. Refletir sobre as dificuldades relacionadas à inclusão escolar para alunos com deficiência auditiva e analisar os entraves da inclusão escolar para os alunos com deficiência auditiva. Bom, a gente sabe que a educação ela vem passando por vários progressos e transformações. Um deles está a educação inclusiva. Salamanca, em 94, fala que toda criança com deficiência ela deve ter acesso a uma rede regular de ensino. Porém, na realidade, na convivência, a gente vê que isso é um pouco complicado, principalmente para aquelas crianças de baixa renda. Os princípios que regem a educação falam que ela deve ser igualitária e de modo amplo. Ela deve atingir a todos. Todos devem ter acesso, principalmente aquelas pessoas, aqueles adultos que não tiveram acesso no período da infância ou que sofreram alguma discriminação pela sua raça, religião, sexualidade, os indígenas, todos eles devem ter acesso. A educação inclusiva procurou acolher a todos em sala de aula em um sistema regular de ensino. Na década de 70, a educação tinha um modelo de integração, ou seja, todos eram colocados na sala de aula, mas não havia uma diferença na metodologia. Aqueles que não conseguiam alcançar o objetivo eram encaminhados para escolas tidas como especiais, ou seja, eles eram excluídos. A partir da década de 80 começou a se pensar em o problema não está nessas pessoas que têm deficiência. Eles não são o problema. O problema são as escolas que não estão adequadas para receber, para atender essas demandas. E já na década de 90, começou-se os movimentos para a inclusão acontecer. Ao longo da história, os surdos têm passado por dificuldades em compreender o mundo em que vivem e serem compreendidos. Por quê? Justamente por essa falta de preparo de muitos, não vou falar de todos, mas de muitos profissionais que não sabem lidar. Porque Amaral falou que a educação inclusive é algo atual. Por que isso? Porque o sistema de educação era baseado em uma sala homogênea. Não havia uma diferenciação em metodologia. Então, essas crianças eram excluídas. Segundo a as escolas não estruturadas, as escolas não estruturadas, elas faltavam organização nas
elas possam ter uma inclusão na escola, e todas possam ter a dignidade, a integração social. Todas as instituições de ensino, Fique calmo. ela assegura que todo estabelecimento, o particular, o privado, deve todo estabelecimento ele deve integrar pessoas com ciência. Falcão, ele fala que os alunos devem todos contar com o mesmo benefício. Todos têm que ter o mesmo benefício. Sendo que o aluno, ele está na escola. Fique tranquila, gente, se alguém quiser completar, Vá, Márcia. pode tomar frente, viu? Lembre-se que trabalha em equipe, então. Boa noite a todos e a todas. Então, pessoal, nós fizemos uma pesquisa estruturada em uma entrevista com uma professora da educação escolar pública, certo? E quando nós perguntamos o tipo de pesquisa foi qualitativa, o participante foi apenas uma professora, nós descobrimos uma entrevista estruturada, como já havia falado. Quando perguntou a professora, quando eu perguntei à professora com relação à inclusão, ela disse que a inclusão ela tem por objetivo atender uma demanda de uma sociedade heterogênea, garantindo essas pessoas, né, o espaço dela na rede de ensino, na rede regular, né, e também a sua permanência e respeitando as suas particularidades. Quando eu perguntei à professora novamente se a inclusão de fato acontece, a professora disse que, na concepção dela, a inclusão não acontece. Por que não acontece? Porque os atores envolvidos, eles não conhecem ou não dominam completamente a língua de Libras, certo? Então, não dominando a língua de Libras, o que é que acontece? Não acontece uma interação. Não acontecendo essa interação, também não garante uma educação de qualidade. E não tendo uma educação de qualidade, também não vai haver a inclusão, certo? Em outro momento, foi perguntado a ela como ela aplicava, né, a didática dela com o surdo, que na verdade essa professora ela só tinha um aluno na sala de aula. Então, ao perguntar a ela como ela trazia, né, o ensino dela para essa criança, ela disse que como um surdo, a percepção dele, ele se apropria do mundo dele através da visão, que ela dava aula delas através de imagens, dava aula dela através de tirinhas, histórias e quadrinhos, e como ela era profissional em Libras, ela se apropriava da língua dela de Libras para poder estar interagindo com essas crianças, certo? Ou seja, com essa criança, porque na sala dela só existia uma. E existia essa interação porque tanto ele conhecia a língua de Libras, como ela conhecia a língua de Libras. Então, havia uma interação entre eles, certo? Havia uma interação entre eles porque ela conhecia a língua de Libras. E diante de todo esse conhecimento que a gente veio obtendo e buscando para buscar mais para saber do surdo, a gente hoje tem uma compreensão, o nosso grupo tem uma compreensão que de fato a educação inclusiva ela não existe. Mas por que ela não existe? Porque a criança, como já foi dito aqui,
ela é, na verdade, inclusa no espaço, mas ela não é inserida na educação como ela deve ser de fato, certo? E tem muitos alunos que eles vêm para a escola, que eles são surdos, mas eles vêm para a escola e eles não dominam a língua de Libras. Então, perguntando a ela dos desafios que os professores hoje se enfrentavam dentro da sala de aula, então ela relatou justamente isso. Como não tem os professores, a maioria dos professores não tendo uma porcentagem, nós não temos uma porcentagem, mas sabemos diante dos estudos que a maioria dos professores não estão preparados para estar dentro de uma sala de aula para lidar com pessoas que têm problemas especiais, ou seja, que têm uma condição especial, inclusive o surdo, certo? A interação com o surdo é muito difícil, pelo fato de que, como ele não conhece a língua materna, ele vem fazendo gestos. Então, não tem como uma professora entender o que ele está falando através dos gestos. Então, hoje, nós compreendemos que temos também a política educacional de educação de inclusão especial, que, embora ela esteja aí valendo a pena, as instituições, infelizmente, não estão preparadas para receber esses alunos com essa demanda. E assim eu encerro a apresentação desse. E aí, Blanca, alguma pergunta? É um tema, para ser pesquisado mais. Vamos colocar aqui educação inclusiva, falta na educação do deficiente auditivo. A apresentação de hoje, eu vi vocês falando mais sobre a educação inclusiva. E da educação inclusiva tem vários aspectos, né? E o deficiente auditivo ficou muito no final da apresentação. Então a gente tem que encaixar um pouco, saber assim, qual é o tema realmente, entendeu? Falar mais sobre a educação inclusiva. É porque, Cadê a prova, professor? É porque quando as meninas começaram a falar da parte mais teórica, eu vi numa pesquisa de campo, né, que eu fiz com uma professora, que ela tinha apenas um aluno surdo na sala. Então, nós fizemos essa pesquisa com ela. Então, diante da resposta dela, a gente trouxe essa percepção dela para a sala de aula. E, de fato, é o que realmente vem acontecendo. Hoje, os alunos, eles são inseridos no espaço, mas eles não são... eles são incluídos, mas eles não são... Aliás, eles são inseridos, mas eles não são incluídos, certo? Então... E na questão aqui, nós estamos falando do surdo. Quando a gente fala da inclusão especial, nós estamos falando que, claro que a inclusão especial abrange a todas as modalidades. Porém, o nosso tema aqui é o surdo. E o que nós trouxemos aqui no final foi justamente isso. Então, assim, o ideal também seria fazer mais pesquisa, não uma só, pintar em outros colégios para abranger mais ainda, né? Para, como eu posso dizer... Tem quantidade e tem mais quantidade de informação, porque uma professora para o trabalho. Mas como eu falei anteriormente, não existe um percentual. Quando eu disse que a maioria dos professores, eu quis dizer que pelos estudos, né, que a gente vem tendo, o que acontece? O que mais se vai falar é que a maioria dos professores não tem preparo para estar hoje na sala de aula atendendo. Mas não é porque eles têm medo não, é porque eles têm essa dificuldade, né, de ter os alunos, o professor ele não tem o domínio da língua de Libras e os alunos vêm de suas casas também, sendo eles eles vêm de casa e também não conhecem a língua deles, que é de Libras. Então, não acontece uma interação. Então, o maior desafio hoje dentro da sala de aula para um professor é justamente esse. É o despreparo dos professores para estar lidando com esses alunos. Alguma pergunta mais? Não? Palma de palma, gente. Calma, Nossa, demora demais. Eu gostaria de parabenizar também a equipe, tá? Como eu falei, né, anteriormente, TCC, gente, não é fácil. É um trabalho de conclusão, onde de fato vocês vão ter que pesquisar, né? Junto com isso, tem todas as disciplinas, tem prova, tem todo o nervosismo, tá? Mas é isso mesmo, né? Todo o trabalho
Olha aqui. BNT,